Meus caros energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Só para a gente não esquecer, para a gente continuar nosso trabalho, a gente precisa do apoio de vocês, com os likes, com os comentários, os compartilhamentos e as inscrições. Vamos lá? Vamos junto nessa? Vamos manter o canal funcionando, vamos manter o canal bem ativo, fazendo essa divulgação de informações e conhecimento do setor elétrico brasileiro. Na verdade, até um certo tempo, um dos melhores do mundo. Hoje, a gente não sabe como é que está com a situação em que se encontra o próprio país. O assunto de hoje nos foi encaminhado por alguns energéticos e nós vamos citar as cidades de alguns aqui, né? Pedindo desculpas aos outros que também solicitaram, mas precisamos fazer uma homenagem a quem solicitou, a quem pediu. Então, como o espaço não é tão grande assim, a ponto de dar chance de falar todos os nomes, nós vamos citar as cidades dos que pediram. Por exemplo, o assunto de hoje, crise hídrica, foi pedido, foi solicitado ou sugerido por um energético de Andradas, Minas Gerais, Salvador, na Bahia, obrigado, Palmeiras de Goiás, São Luís do Maranhão. São alguns dos energéticos, ou melhor, algumas cidades de onde moram os nossos energéticos que solicitaram, sugeriram o assunto de hoje, recursos hídricos. Ou melhor, crise hídrica. Recursos hídricos ficam para os assuntos que nós sempre falamos sobre recursos energéticos renováveis ou não. Tá certo? Ou recursos energéticos, simplesmente, matéria-prima. Bom, realmente o assunto não podia deixar de ser falado aqui, de ser tocado. Ainda bem que os energéticos, em sintonia com o próprio pensamento do canal Vetor Elétrico, já sugeriram que a gente falasse sobre recursos, ou melhor, crise hídrica. Falamos tanto de recursos que colou, né? Recursos hídricos, recursos energéticos. Na verdade, não. Infelizmente, nós temos que falar de crise hídrica. O que é a crise hídrica? A crise hídrica voltada principalmente ao setor elétrico. Só que a crise hídrica, ela alcança também a pecuária, a agricultura e alcança o ser humano. Apesar de o ser humano, dentre esses que eu citei, que nós citamos, gado e agricultura, é o que menos gasta a água potável, mas é muito importante porque depende da vida, depende da água, aliás, a vida depende da água, o ser humano, então, depende da água. Assim como o boi, assim como as plantas e tal. Mas o ser humano é mais importante, não é? A vida do ser humano, o prosseguimento da espécie humana é muito mais importante que tudo. Então, a água entra na sobrevivência do ser humano. Então, voltando para o setor elétrico, que normalmente é ligado também ao abastecimento da agricultura, da pecuária, enfim, do turismo, né? Os reservatórios das grandes usinas trazem consigo o turismo, a plantação e a criação de gado, seja ele qual for. Pois bem, no setor elétrico nós temos alguns tipos de usina. Vamos começar por isso, alguns tipos de usinas. A usina de grande porte, que é simplesmente chamada de usina hidroelétrica, UHE. Nós temos as PCHs, pequenas centrais hidroelétricas, que têm potência de acima de 5 até 30 megawatts. E temos as centrais geradoras hidrelétricas, ou CHG, centrais hidrelétricas geradoras, ou centrais geradoras hidrelétricas, enfim, o nome é mais ou menos esse, que tem abaixo de 5. Enfim, qual é que tem? Temos também
as usinas a fio d'água. Temos as usinas a fio d'água com turbinas bulbo, que nós já falamos aqui, que são aquelas que trabalham com turbinas pequenas, mas extremamente ágeis e trabalham mergulhadas, não é? Mas qual é o problema dela? Depende, as usinas a fio d'água também, as outras que eu cito, elas dependem de água, do fluxo de água do rio onde está colocada. Ou seja, no tempo de cheia, ela produz plenamente. Nos tempos de estiagem, infelizmente, essas usinas não produzem. Produzem pouco ou até nada. Qual a vantagem da usina, grande usina que tem reservatório? É que ela mantém água. Ela, através de reservatórios de conservação da água, ela mantém água para produzir até em momentos de estiagem, como está acontecendo agora, não é? E aí, ao redor dela, se criam povoados, se criam agrupamentos de ranchos, criação de gado, plantação, enfim. A irrigação é um item importante atendido pelo reservatório de uma usina hidroelétrica. E o que está acontecendo agora? A desculpa do governo é chuva. Aí vem os dados, as estatísticas dizendo que faz muito tempo que isso não ocorre. Há 20 anos, outros 90 anos, não sei o que não chove tanto. Vale lembrar o seguinte, que esses eventos acontecem na Terra há milhões de anos. Há milhões de anos, certo? O que eu falei para vocês tem a taxa de retorno. Um evento pode ocorrer em 1900 e depois voltar a repetir em 1900. Um século. Uma pessoa às vezes não vê nem um de 1900, nem o de 1900. 1900 é brincadeira, né? É brincadeira, não é 1900, é 1800, 2000, aliás, né? 1900 a 2000, um século. E 1900 seria, eu queria dizer 1910, ocorre também nos ciclos nas usinas, ocorre também em 1910, 10 anos, que se chama taxa de retorno, quer dizer, quando acontece o evento e quanto tempo ele leva para se repetir, é a taxa de retorno. Então, pode acontecer, por exemplo, 1900, 2000, 2100, 2200, né? 1900 para 2100 anos, então é um século, 2100, 2 séculos, 200 anos, e pode ocorrer ali um evento que nós nunca vimos, nem vamos ver. A nossa vida começa e acaba nesse período, entre esse período a gente não vê. Então a gente ficar ligando toda a crise à água, né, que a natureza não está dando, eu acho uma tremenda bobagem, porque o homem, ele não foi feito, colocado aqui na Terra para controlar a Terra, nem o tempo. O homem foi feito para conviver. Ele é planeta, o homem é planeta, ele é uma parte do planeta. Ele não está aqui para devastar, destruir ou controlar. Ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar. Então não tem essa história, não, porque faltou algo, o homem tem que se adaptar. Agora, o que é adaptar para o governo federal? Administrar bem o setor elétrico através das suas estatais, já que nas hidrelétricas que ele doou ao setor privado, ele não controla mais. Tá? Daí algumas pessoas dizem, será que a crise hídrica é culpa realmente da chuva ou são os empresários do setor elétrico que estão usando mal a água para vender energia cara? Primeiro, através das malfadadas bandeiras. Nós estamos em bandeira limite, bandeira vermelha 2, de repente vamos inventar 3, 4, 5, 6, né? Nós pagamos isso, pagamos pelo que o empresário não vende, nós pagamos pelo reservatório baixo. Ele tem desculpa para aumentar o preço da energia elétrica, porque o governo deixa, com a desculpa de que está faltando água para produzir energia elétrica. Ou seja, eles querem racionar ou racionalizar com o aumento da tarifa, ou
desculpa para colocar as caríssimas termoelétricas que queimam e poluem, seja lá movidas a carvão, seja lá movida a petróleo, a derivados de petróleo, a gás natural, e são caríssimas. Só para você ter uma ideia, nós vendemos, o setor elétrico e hidroelétrico vende a R$70 o megawatt-hora, uma termoelétrica vende a 1.000, e esse preço vai para o consumidor. Daí vem a dúvida, será que os empresários do setor elétrico privado não estão agindo para que a tarifa de energia elétrica suba, para que fique mais caro para quem pagar? Não só a tarifa, não só a conta de luz, pagar o pato, que a gente chama, né? Aquele que sempre acaba pagando é o povo, né? Eu acho que o seguinte, empresário, quando entra no ramo, ele tem que correr riscos, porque uma pessoa pode escolher entre ser empregado a vida inteira ou pode se dar o luxo ou ter a intenção de ser empresário buscando ficar rico. O cara que é empregado, quer dizer, o bom empregado, ele nunca fica rico. Ele se mantém, ele pode chegar a ganhar um bom salário, mas ele continua batendo cartão e nunca fica rico. O empresário tem chance. Se tiver muito lucro, como banqueiro, né? Os donos, esses que ganham empresas de energia elétrica, doadas, eles ficam ricos. Agora, se acontece uma crise na empresa, a primeira coisa que o patrão pensa é mandar embora o funcionário, tá? Para ele equilibrar as contas. Como é que ele equilibra? Não é buscando eficiência, não é buscando produzir mais e melhor. Ele lança a mão da demissão para conter os gastos. E quem fica tem que trabalhar por aquele que foi mandado embora. E o empresário, o que é que ocorre? Primeiro, ele corre na porta do BNDES, ou Caixa Econômica, o Banco do Brasil, mas principalmente atrás, nas portas do BNDES, buscando empréstimo para que o seu negócio seja incrementado. Se prosseguir, o que é que ele faz? Aumenta o preço. Mas ele não leva nenhum ônus do que está acontecendo da crise hídrica. Qual é o ônus do dono de uma empresa de energia elétrica? Qual é o ônus? Nenhum. Ele passa para o consumidor, certo? O empregado é demitido, ele não. E outra coisa, vocês já viram um banco, quando vai à falência? O banco vai à falência, o dono não. O banco é fechado, vai à bancarrota e tal, mas o dono continua rico. O empregado não, o empregado fica sem emprego, vai, sei lá. A vida do cara é toda transformada a partir do momento que o empresário manda ele embora, porque ele teve uma crisezinha lá, pode ser passageiro, mas a primeira coisa que ele faz é mandar o trabalhador embora, não é? Então, a dúvida, será? Outra coisa, por que depois deles falarem tanto tempo nessa crise hídrica, ainda não deu apagão, a não ser as falhas das empresas privadas como a Neo Energia, a Equatorial, a Light, né? Essas estão dando problema aí direto. Cobram caro e desrespeitam o consumidor. Então, eu vou falar um pouco mais de dados dessa crise hídrica. Graças a Deus, todos os tipos de usina que eu falei aqui para vocês, que nós falamos para vocês, elas são interligadas no Sistema Interligado Nacional, o SIN. Todas. Significa dizer o seguinte, que a pessoa que está em Palmeiras do Goiás, Salvador, né, Andradas, São Luís, se a usina que estiver naquela região estiver com problema de geração, ela pode receber, essas pessoas, esses energéticos, podem receber energia de Tucuruí, eles podem receber energia de Belo Monte, podem receber energia de Santo Antônio, de Furnas, certo? Podem receber energia de Três Marias, Água Vermelha, enfim, a energia, só o sistema que opera é que sabe de onde ela está vindo. O consumidor não sabe, ela chega no seu chuveiro elétrico, na sua televisão, ela chega no seu som, ela chega no interruptor, mas não nasce lá, já repeti isso para vocês, mas chega. Então, vou fazer o seguinte, como existe um sistema, que se chama Sistema Interligado Nacional,
Os outros todos são subsistemas, certo? Antes nós tínhamos inclusive sistemas isolados. Quais eram? Aqueles acima do Rio Amazonas, aqueles que ficavam à margem esquerda do Rio Amazonas, como grande parte do Pará e do Amazonas, o estado de Roraima e o estado do Amapá. Hoje, essas partes, a parte de cima do Rio Amazonas, do Pará, do Amazonas e o estado do Amapá, está interligado, está no sistema interligado nacional através de energia que vai para lá de Tucuruí. O único estado que ficou de fora é Roraima, que tem um sistema termoelétrico e recebe nas suas necessidades, recebe energia até 200 megawatts da usina de Guri, da Venezuela. Nós tínhamos uma cidade importante no Brasil, Florianópolis, que era sistema isolado. Ela não estava interligada ao restante do Brasil. Olha só, no sul do Brasil, uma cidade, uma capital, não estava interligada porque é uma ilha. O governo Lula fez essa interligação. Então, Florianópolis também é do Sistema Interligado Nacional. Então, todas as usinas que eu falei, as UHE, PCH, OGC, usina Fio d'Água, inclusive as termoelétricas estão ligadas ao Sistema Interligado Nacional. Então é o seguinte, quando falha a água, desce a água, como está ocorrendo, né, no Sudeste, no Sul, quando ocorre essa baixa d'água, o sistema é equilibrado por onde tem água. Então veja só, tem crise hídrica? Tem, pontual. Então vamos partir do seguinte, já que nós temos o sistema, que é o Sistema Interligado Nacional, vamos ver o que chamamos de subsistemas e como eles estão hoje. Os dados que estamos passando para vocês, eles foram atualizados ontem, tá certo? Então, mais atualizado que isso, só depois que eles fizerem os dados de hoje. Guardem as letras EAR. EAR quer dizer energia armazenada. Então, quando nós falamos em EAR, vocês sabem que é energia armazenada em um subsistema, quando todos os reservatórios estão cheios, ou energia armazenada em um reservatório de uma única usina, tá certo? Então, vamos ver. Começando com o reservatório ou subsistema do Sudoeste. Sistema Sudoeste e Centro-Oeste. É um subsistema. Nós temos o Sistema Interligado Nacional, nós temos o subsistema Sudoeste, Centro-Oeste. Sabe qual é a energia armazenada dele atualmente? 17,11%. 17,11% é só o que todo o sistema Sudoeste e Centro-Oeste pode gerar. É a capacidade que hoje tem os seus reservatórios, que ele tem, esse sistema Sudoeste e Centro-Oeste, tem como principais bacias, vejam só, não estamos citando todas as bacias do sistema Sudoeste e Centro-Oeste, nós estamos citando as principais bacias, por exemplo, do Rio Grande, tá? Quando ele está com todos os reservatórios cheios, essa bacia corresponde a 25,29% da energia armazenada do sistema. É maior. Do subsistema é a bacia do Rio Grande. Nós temos do Rio Paraíba, a bacia do Rio Paraíba do Sul, que ela corresponde a 3,64% do subsistema. Só a bacia. Bacia do Paraná, 1,1% do subsistema. No Rio Grande, no sistema, ou melhor, na bacia do Rio Grande, nós vamos citar algumas usinas para vocês terem uma ideia. Por exemplo, as usinas do Rio Grande são, primeiro, Mascarenhas de Moraes. Ela atende 2,3% do subsistema. A usina, hoje, o volume dela atual é 14,79% apenas. A usina de Furnas, ela responde por 17,1% do abastecimento do subsistema ao qual ela pertence, ou seja, subsistema Sudoeste e Centro-Oeste. O volume útil dela hoje está 14,27% apenas.
Água Vermelha responde por 2,1% do subsistema e está com volume útil atual 10,37%. E temos ainda Marimbondo do sistema Furnas, que responde por 2,63% do subsistema, está com volume útil 7,70%. Volume útil atual. Guardem, o subsistema Sudoeste e Centro-Oeste está com apenas energia armazenada de 17,11%. O subsistema Sul tem energia armazenada de 31,17% também. Está acima do Sudoeste, mas apenas 31,17% é o sistema Sul. As principais bacias, Capivari, que responde por 1,89% do subsistema, Iguaçu, que corresponde mais parte, 51,21% do subsistema, Jacuí, que responde por 17,70% do subsistema, Paranapanema, 1,1% do subsistema e o Uruguai com 29,89% do subsistema. Guardem bem isso, que nós estamos falando em subsistema que são partes do sistema único. Qual é o sistema único? Sistema Interligado Nacional, que congrega a geração do Brasil inteiro, menos de Roraima, certo? Então ele é composto de subsistemas, que eu já falei, subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o subsistema Sul, subsistema Sul, que estão com 17,11% apenas de energia armazenada, que é o Sudeste, e o Sul com 31,17%. Vamos falar do subsistema Nordeste, que está, guardem, energia armazenada atual do subsistema Nordeste, 41,40% de energia armazenada para ser transformada em energia elétrica. As bacias principais, o Jequitinhonha aqui responde por 1,95% do subsistema e São Francisco, que é a potente, 96,90% do subsistema. Subsistema Norte. Energia armazenada atual, 62,6%, 0,6%. Bacias principais, o Amazonas, com 5,3% do subsistema, Tocantins com 94,70% do subsistema. É a Tocantins que abastece. Aí nós temos então a usina de Tucuruí, que é a segunda do Brasil, atrás de Belo Monte, que responde por 50,69% do abastecimento do subsistema, ao qual pertence a usina de Tucuruí, e o volume útil atual, 79,75% de energia armazenada Tucuruí tem para ser transformada em energia elétrica. A usina de Serra da Mesa, que responde por 43,06% do subsistema e está com volume útil atual de 24,68% de energia armazenada. A pergunta é, quem está segurando as pontas? Por que não aconteceram apagões? Vou repetir, o volume, a energia armazenada de cada subsistema. Subsistema Sudeste é a região Sudeste e Centro-Oeste. Está com energia armazenada 17,11%. Sistema Sul, a energia armazenada 31,7%. Atenção, Sistema Nordeste, 41,40% de energia armazenada para ser transformada em energia elétrica. Subsistema Norte está com 62,06% de energia armazenada para produzir energia para o Brasil. Certo? Pergunta é essa. Quem está segurando a ponta? Vocês viram, quem está segurando as pontas são os subsistemas do Nordeste e do Norte. Tá? Um com 40 e tantos por cento e o outro com 62%. Tá? Eles estão fazendo isso, esses subsistemas, Nordeste e Norte, estão fazendo o equilíbrio do Brasil para não ter apagão ainda, através do Sistema Interligado Nacional, através do sistema de transmissão, certo? O sistema de transmissão do Brasil provavelmente é o maior do mundo e o mais forte do mundo.
Então, apesar de políticos dizer, segura, apaga a lâmpada, deixa de andar em elevador e tal, quem está segurando as pontas são os subsistemas do Norte e do Nordeste, tá certo? O Sudeste e o Centro-Oeste está seco, né? O Sul está seco também, não é totalmente seco, mas está segurando as pontas e cada dia baixa mais. Graças a Deus já deu sinal de chuva, tá? Que estava pior, nem sinal dava, já deu um sinalzinho, né? A umidade relativa do ar já subiu, então nós temos chance de chegar ao equilíbrio. Mas é necessário dizer que o equilíbrio das águas, o uso das águas tem que ser controlado por órgãos governamentais. Nós não podemos deixar a água na mão do setor privado. O setor privado só pensa em lucro e água para eles é lucro. Mas já descobriram uma maneira de ganhar dinheiro sem água. Qual é a maneira de ganhar dinheiro sem água? Bandeira vermelha. O consumidor paga pela energia que ele não conseguiu vender, que está no contrato para ele vender, ele não vendeu, o consumidor paga. Baixou a água e não consegue produzir energia elétrica, beleza, o consumidor paga. Qual é o prejuízo que ele tem? Qual é o bônus que ele tem? Qual é o grande serviço que o setor privado presta ao Brasil, ao setor privado de energia elétrica? Vamos lá. Se alguém quiser, meus amigos energéticos podem falar com alguém, falem com as pessoas das universidades, não procurem especialistas da Globo, nem da TV, nem de jornais. Vão nas universidades, vão no setor elétrico, vão numa empresa e perguntem isso aí. Qual é realmente, e que eles mostrem dados, qual é a parte de risco que corre o dono privado de uma empresa de energia elétrica? Não corre nenhum, porque quem paga é o consumidor. Então, meus amigos, na verdade, essa questão de crise elétrica tem mais crise de governo. Esse é o nosso ponto de vista. Tá? O nível está baixo? Tá. Outras vezes já desceu, outras vezes já desceu. O nível das águas, dos reservatórios, já desceu. Tá? Muita gente vendeu propriedade. Aqueles que eu pude ter contato, eu disse, não venda, não venda, você está dando sua propriedade, essa água nunca mais vai voltar, eu digo, vai voltar, voltou, baixou, e assim vai, tá certo? Nós não podemos fazer contrato com empresas vendidas ou doadas que o governo faz, e já fez no governo Temer, de manter o reservatório de usinas que foram privatizadas, doadas, manter cheio para garantir a produção de energia elétrica, em detrimento das usinas estatais. Essas têm que passar água, certo? É isso que a gente tem que prestar atenção para essa chamada crise hídrica, porque fumaça nos nossos olhos nós estamos tendo há mais de 1000 dias, tá? Então é bom que a gente cure, que a gente passe um colírio e passe a ver a realidade dessas coisas, tá? Crise hídrica, tá aí, tá essa aí, tá? Agora é o seguinte, por que o governo acabou com o horário de verão? Nós mesmos dizíamos que o horário de verão, ele fazia, economizava um valor pequeno, mas numa crise hídrica, como estão dizendo, o horário de verão, apesar de dar aqueles transtornos todos que vocês sabem, dava sim uma diminuição no consumo da energia elétrica no Brasil. Eu digo transtornos pelo seguinte, porque em alguns estados, em alguns lugares, essa questão de acordar mais cedo, né? E depois voltar para casa do trabalho mais cedo, tentar dormir mais cedo, você não dorme. O teu relógio biológico continua funcionando. É um relógio, é um horário artificial. O horário de verão é um horário artificial para nós. O nosso relógio biológico continua funcionando. Essa é grande parte dos transtornos. E outra, que grande parte da região norte e da região nordeste não obedece ao horário de verão. Daí o valor do que se ganha, do que se deixa de gastar, do que se deixa de consumir, é relativamente pequeno, mas em crise hídrica serve. Pergunta é por que o governo acabou com o horário de verão, certo? Então, meus amigos, e como sempre digo para vocês, eu me empolgo, perdoem a empolgação, a indignação, mas é que a gente vê a coisa acontecendo, a gente percebe a coisa acontecendo, entendeu? E aí vem especialistas, não sei de onde os jornais e as televisões acham, os especialistas falam bobagem na televisão. Bobagem, eu digo todo e falo com eles. Se alguém quiser saber quem disse que eles falam bobagem, nós aqui. Eles podem me cobrar, tá certo? Eles falam bobagens. Caras que nunca passaram realmente no setor elétrico,
tá? Participaram só de algumas, sei lá o que, tradução de manual em escritório de ar-condicionado, nunca foram numa subestação, numa brita, nunca ouviram o rugido de uma usina funcionando e se dizem especialistas e vêm falar para nós como é que está acontecendo, crise hídrica e tal, fazer drama e tal, tá certo? Que não está o mar de rosas? Não está. Mas nós temos que ficar atentos, primeiro, se é culpa da chuva realmente e o que é que tem a ver o setor privado de energia elétrica com o aumento de tarifa, com o aproveitamento da chamada crise. Porque falam tanto em crise e ainda não apagou. O tempo que eles estão falando em crise, se fosse real, já teria acontecido apagão. Repito, não estamos no mar de rosa. Que é crise? É uma crise. Mas é uma crise que, se for bem administrada, certo? Nós não podemos deixar o Norte e o Nordeste sem energia, claro. Mas o Tucuruí é a segunda maior usina do Brasil, certo? Nordeste, nós temos Sobradinho, nós temos Paulo Afonso. Lá no Norte também temos Belo Monte, nós temos Santo Antônio, né? Nós temos Jirau. Não sei se a usina lá no Pará, a Telespires, já na divisa do Pará com o Mato Grosso, lógico, Pará e Mato Grosso, se já está funcionando, quer dizer, são grandes usinas. Todas as outras ainda estão funcionando um pouquinho ali, joga no sistema interligado nacional e nós teremos energia elétrica para passar dessa crise e mostrar mais uma vez, que nem sempre o que contam para nós, os especialistas, os políticos, os empresários, nem sempre é verdade. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem pediu, né? Quem sugeriu o assunto de hoje, crise hídrica, esperamos que tenham ficado satisfeitos, né? E tenham gostado e continuem sugerindo assuntos para nós. Tá certo? Será sempre um prazer atender, sempre um prazer conversar com vocês, esperar sempre vocês, que são bem-vindos sempre, e serão bem-vindos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deem likes, comentem, compartilhem, conversem com a gente, conversem conosco. É um prazer para nós e sejam bem-vindos. Até o próximo vídeo.